Bora lá, fiel, o Craque Neto trazendo as últimas informações do Corinthians aqui nos Donos da Bola. Ele comentou ao vivo aqui sobre o candidato que quer colocar 5 bilhões de reais nos cofres do Corinthians. Trouxe informações do Memphis Depay e também já projetou o jogo do Corinthians contra o Vasco fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação. Bora para as últimas informações do Corinthians nos Donos da Bola. Aí o Memphis tem 11 milhões para receber, certo? Não é isso? Isso. E mais 1 milhão de euros também. Qual é a parada disso aí? Juntando tudo, luvas, bônus atrasados, 11 milhões de reais que vai ter que pagar até setembro. E o Corinthians quer fazer aquilo que foi feito com Augusto Melo e com aqueles que hoje querem ficar no poder, querem até ser presidente do Corinthians. Tem um aí, eu não sei quem é o cara, falou que tem 5 bilhões para dar pro Corinthians. Vocês acreditam nisso, gente? Mas se você vender todos os boi que tem, dá 5 bilhões, velho. O cara, eu tenho 5 bilhões, mas eu preciso ser o presidente para trazer os 5 bilhões. Pô, mas pera um pouquinho. Sabe? É uma coisa inacreditável. Fizeram um contrato com ele, aí agora não tem dinheiro para pagar, o cara tá machucado. Te dá um adendo aí. Sim. Sabe qual é o problema quando atrasa o salário? Porque atrasa o salário de todo mundo, certo? Sim. Então, aí o cara ganha 6 bilhões. Memphis. O cara ganha 2 bilhões, 1 milhão, que é um absurdo. Absurdo, num país quebrado, num país que não tem esgoto, num país que não tem educação, e nunca teve, falar a verdade. É agora, é antes, é com todo mundo, irmão. Aí, para um jogador de futebol, ele ganhar 1 milhão, é insano na minha cabeça, sacou? Isso passa da minha memória, eu, como pai, como jogador ex-jogador de futebol, não é possível. Aí, atrasa o salário. Aí, a maioria ganha pouco. O que ganha muito, não reclama. Okay. Mas o ambiente fica tão ruim, mas tão ruim, sabe por quê? Porque o cara que ganha muito, ele não reclama, ele fica quieto. E aí o ambiente fica do jeito que fica o ambiente do Santos. O Santos tem um cara que ganha 21 milhões. Aí, os outros que ganham pouco, no sentido do jogador, não daquilo que as pessoas ganham na vida, aí ele fala lá, o cara ganha 20 milhões, tá chorando, e nós que corremos pra ele e entrega a nós. Aí vai lá no Corinthians, olha lá, ó, pô, o salário tá atrasado, o cara tem 15 assistências, ganha 1,5 milhão, eu não ganho no ano, deixa ele jogar. E é assim em todos os segmentos. Aqui também. Porque muita gente reclama do salário, muita gente reclama que faz um monte de coisa, e tal coisa. E aqueles que reclamam disso, pedem para ir embora. Vai embora. Mas isso não acontece. Isso não acontece. Esse é o grande problema para mim, que acontece quando você atrasa o salário. Você definiu bem, né? Para o Memphis não vai fazer muita diferença, não vai fazer falta, né? Receber 10 dias depois, 15 dias depois. Mas, por exemplo, você descobriu um negócio aí. Se ele ficar 10 meses sem... Desculpa, que sabe que você vai falando na minha cabeça. Não. Quantos meses o Cássio ficou sem receber? Pô, teve um ano que ele ficou... 11 meses. Ele pagava salário dos funcionários. Certo? Sim. Vamos supor que fique 10 meses sem receber o Memphis. Quanto que dá em dinheiro? Esquece. 70 milhões. Esquece, não fica. 70 milhões. Mas aí a resposta, Netão, e não fica, né? Da direção, não fica, da gestão do esporte, que não pode... Porque aí é o seguinte, não é que eu vou defender o Memphis. O Memphis não chegou com o revólver e colocou lá na cabeça do Augusto e falou, eu quero ganhar 6 milhões de reais por mês, tá? Se algum trouxa caiu nessa pegadinha, tá assinado, tem que pagar e ponto Porque no começo era 3 milhões, lembra? Quando a empresa depois deu? Vai aumentando. Lembra ou não? Que era 3 milhões? Quase virou 4. 6. Quase 4. Agora é o seguinte, começou a vazar. Por quê? Porque um dirigente cai, o outro diretor vai soltando, pressionado, você vai soltando. Eles soltam pra gente mesmo. Agora, são 42 milhões de reais que o presidente confirmou para você o custo Corinthians. 42 milhões. Não é só jogador, é funcionário, é tudo. O Corinthians gasta 42 milhões por mês. O funcionário que ganha 1.000 e pouco, esse você não pode atrasar de jeito nenhum. Mas atrasa. Então, isso é que não pode, entendeu? Aí acabou. Como é que é o ambiente? E aí vem agora, sem os 3 jogadores mais importantes em relação ao Corinthians, e eu não tenho eles contra o Atlético Paranaense, que vai ser na quarta que vem, certo, Cascão? E aí, Souza? 3, sem Ranieri também, né? Que tá Ranieri que tomou o terceiro amarelo, que é bom de bola. Meia boca. Craque, uma coisa é fato. Sem esses 3 jogadores, o Corinthians sofre muito. A gente viu o jogo. Já falou várias vezes. Os 2 jogos contra o Palmeiras é uma prova disso, entendeu? Posso te colocar uma coisa? Claro.
A gente não falava isso do São Paulo? Falava. Sem Lucas e falava. Oscar? E que eles estão jogando? Lucas, Oscar e Caleri? Eles Não estão. Estão sem jogar. Aí o que o Crespo fez, então, de diferente que tem que fazer o Dorival Júnior? Mudou o sistema. Muda o sistema, Ele mudou irmão. o sistema. Com 4 volantes, começou um a botar lateral 3 não desce, zagueiro, os 2 zagueiros é porrada. Muda o sistema, irmão. Ele mudou o sistema, botou Não 3 ganhou zagueiros, 15 pontos o São Paulo? Ganhou 15 pontos. Tem que mudar agora. É muita dependência desses 3 jogadores, porque a qualidade cai muito sem eles 3. É só você ver o Corinthians com eles 3 e sem eles 3. Tem números aí que diz que os 3 juntos perderam 2 jogos. Então há uma dependência muito grande. Depois que o Memphis machucou, ficou o Yuri ainda em um jogo. Souza, ô Mateuzinho, pô, não é possível, cara. Como é que você pode fazer um pênalti desse, cara? Você vai com o pé direito, você não é saci, você não é o que não tem perna aqui. Como que chama o que não tem perna aqui, Cascal? Esqueceu, o Fausto. Fausto não tem uma perna aqui, mas não anda nem de muleta, velho. E vai. O dia que a Mariana cumprimentou ele arrancou a muleta, que a Mariana é bonita, ele caiu e bateu a cara no chão bêbado. Aí o cara vai dar um carrinho com a perna direita e você tem a outra perna. Porque, ó, eu não sei se o cara dá um carrinho e deixa a perna, né? Não, Roberto Carlos, na verdade. Pô, dá um carrinho, olha lá, deu um carrinho. A perna esquerda vai. Ele faz o pênalti, não é com a perna direita, é com a perna esquerda. Quando ele dobra a perna esquerda, ele derruba o jogador. Pô, meu irmão, então abre aqui pra mim. Abre aqui. Cara, você vai dar o carrinho, faz aqui, ó. E dá o carrinho aqui, ó. Cara, como não pensa? Termina. E é a segunda falha dele, né? Ele falhou assim também contra o Juventude. Tá correndo muito pra trás. E quando a gente corre pra trás, a gente tá mal posicionado. Então, é a segunda A falha. gente aconteceu muito com a nossa vida, né? A gente só correu pra trás, né? Separação, é terreno no mar, é carro dublê. Voltando pro... Então, a dependência é muito grande. E quem entra no lugar desses caras não consegue manter o mesmo nível que eles conseguem. A gente já viu que o Garro já começou a dar uma desculpa sobre o joelho, né? Pode-se dizer que é desculpa, né? Porque é aquilo que você está falando, joga com 3 volantes e poderia estar rendendo muito mais. Eu jogava com o Márcio e jogava com o Somano. Jogava com o Barbieri e jogava com o Ney no Guarani. Cara, eu tinha que fazer gol, velho. Eu queria que eu fosse marcar lá. Não, cara, quem tem que marcar são eles, até porque fisicamente eles são muito mais providos do que eu. Então quem tinha que fazer gol? Eu. Mas a gente não é verdade? E ainda hoje tem volantes que jogam mais que os meias. Que chegam na área, né? Que chega na área. Mas já era sabido que o Corinthians ia sofrer. Sabido. Que o Corinthians ia sofrer bastante. O Dorival tem característica Copa, né? Copa, esse mata-mata, ele é mestre. Agora, já ganhou 3 Copas do Brasil, né? O Pica-Pau, né? Santos. O Pica-Pau, você tem que ser nariz seu grande, você tem que cheirar o que tem que estar lá, pô. Bota 4 volantes, bota 5 volantes e acabou, cara. Ou não, Paulo do Vale, quando você disse que quem pode salvar o Corinthians é o Dorival, como ele já salvou vários clubes. E é uma pessoa incrivelmente maravilhosa e um baita do treinador. E assim, soluções só surgem diante de problemas, né? E o Dorival tem um problemaço pela frente, é um treinador muito experiente. Eu acho que o Corinthians, nesse momento, tem sorte de ter o Dorival. Claro que ele precisa achar essas soluções dentro do elenco, mas é o treinador certo, o treinador do feijão com arroz, bem temperado, que ele já falou. Na seleção ele tinha um banquete, né? Aí ele se complicou um pouquinho, mas no Corinthians tem ali o arroz, feijão e tal, dá pra ele... Mete um ovo ali, não dá o filé mignon, bota um contrafilé que é muito melhor, pega uma fraldinha. Mas peraí, mas eu vou jogar então o próximo jogo contra o Vasco, não foi? Contra o Vasco. Quanto foi o jogo do Vasco? 6-0, não foi? Daqui a pouco eu falo disso, pode deixar lá, pode deixar aí. 6-0. Quem que é o cara que arrebentou no jogo? Rayan, do lado esquerdo, Velocidade. E o Felipe Coutinho. Pô, então eu não posso entrar com o Guilherme e não posso entrar com o Kaique. Eu jogo sem centroavante, jogo com 5 homens, 6 homens de marcação e vou pro empate, irmão. Cara, é isso que tem que fazer. Agora, olha o São Paulo do Crespo. Saiu o Zibeldia, que é uma mentira de treinador, um dos treinadores mais mentirosos que eu vi na vida. Um dos mais mentirosos que eu vi. E vocês, São Paulinos, pagavam pau pro cara porque o cara andou de metrô com a filha dele. Nós somos muito pobres de coisa, né, velho?
Olha que legal, o Zubeldia andou de metrô com a filha dele. E qual o problema de você andar de metrô, andar de ônibus? Qual o problema, cara? Aí o São Paulino, como acha que são soberanos, né? E eram soberanos da Libertadores, eram soberanos no Mundial. No Mundial ainda é. Não é, Brasil ainda não é. No Brasil é o São Paulo. O São Paulo é tão grande, mas tão grande, que agora eles estão brigando em relação ao Carlos Belmonte, ao Júlio Casares, que tá uma briga desgraçada política aí. Fogo amigo, hein? Fogo amigo. E aí, meu irmão, eu saí. O Caleri machucou, o Lucas machucou com um trauma. Trauma fui eu, né? Que vi meu pai com a minha mãe. A minha mãe falou, verdade, filho, aquilo foi um trauma mesmo. Que se eu pudesse, nem tinha feito, minha mãe falou pra mim esse final de semana. Não, mãe! Aí o Oscar perdeu os 3. O que aconteceu com o São Paulo? Ganhou 5 jogos, joga Libertadores, joga hoje e pode passar hoje com o Atlético Nacional. O que fez o São Paulo? Coisa que o Corinthians não fez aqui, ó. Caiu muito o nível. Números do Timão com e sem o seu trio de ataque. Os caras são tudo Carlos Drummond de Andrade, né? Não precisa nem escrever essas coisas, mesmo o Cascão gosta. Vamos lá. Com o trio, são 24 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 2 derrotas só. Olha que impressionante, Corinthians, cara. 45 gols marcados, 20 gols sofridos, 67%. É pra campeão. É time pra ganhar um título. Aí sem os dois. 46 jogos, 22 vitórias, 11 empates, 13 derrotas. Não tá ruim também, viu? Não tá ruim pela fase. Escapa do aqui escapa, Quesada. Pode falar aí, Cacete. Na questão número de derrotas, né? O quê? Com o trio, só 2 derrotas. Sim. Não, eu sei disso. O problema, mas aqui ainda não é tão ruim do jeito que se pinta. O problema aí é que tem jogos da Copa do Brasil, né? Não tem só do brasileiro. Isso é total. Isso é total, desde que o Memphis chegou. É o que o Neto tá falando é o aproveitamento. O aproveitamento lá sem o trio é um número para não cair. E o de 67 é para brigar pelo título do brasileiro. Entendeu? Então, aí o que eu faço? Eu venho aqui pro 67 ou venho pro 56? Faz o meio termo igual o Crespo fez no São Paulo. Como você faria, Souza? Eu colocaria 3 zagueiros também. O quê? O Veloso tá assistindo o programa, falou que não foi assaltado, não. E foi o quê? Que teve desinteria. Desinteria. Mas como é que o cara deixa de trabalhar porque tá fazendo cocô, velho? Não posso. Mas fala a verdade. O que você acha que essa não sei que é o cara? Volta Veloso. Eu com desinteria eu trabalho também. Veloso, vem de fralda, velho. E aí, Souza, isso aqui? Então eu acho que o aproveitamento ali, o número de derrotas preocupa, né? Com os 3 aqui são 2 só derrotas, ali são 13. Então, é preocupante porque você não tem peça de reposição no Corinthians. Dá pro Corinthians sair dessa fase difícil até o final do campeonato dia 21 de dezembro? Precisa melhorar o aproveitamento em casa, o time não vence gol, cara. Há 5 jogos, 30 pontos disputados no Brasileiro. 15. Ganhou 15 e perdeu 15. Esse número aí não tá legal não, Netão. Então vamos... Nossa Senhora, cara. Olha quantos pontos o Corinthians perdeu. 3, 6, 8... 10, 12. E olha 12 pontos. E olha pra quem perdeu os pontos, craque. Bahia que tá pra título, Fortaleza que tá pra cair, Bragantino que tava pra buscar e vai brigar pra não cair, Vitória pra não cair, o Cruzeiro pra título. Então 3 e 3 aí, mais ou menos. Mas são 3 jogos aí que não podia perder. São 8 pontos. Com 22, tava com 30. É muito louco isso? Vai ter que buscar fora esses pontos aí perdidos dentro de casa. Eu acho que a preocupação do torcedor é essa. É que o Corinthians não está desempenhando o que o torcedor está acostumado e não é o Química Arena. Isso é preocupante. Então a ideia é que ele, sem jogar, já está fazendo muito mal ao Corinthians, né? Teve uma lesão agora. Cara, eu tenho falado aqui que o Memphis não tem culpa nenhuma desse contrato. A culpa foi de quem chamou ele para viver essa aventura e fazer um contrato como esse, de um jogador de futebol. E agora precisa pagar. Fizeram, ele foi colocando tudo as coisas lá, os caras foram aceitando. O cara foi aceitando porque assim, no Corinthians tem uma tática, eles vão empurrando pro outro presidente, entendeu? Não interessa, olha aí. Sim, a gente tá falando do Corinthians, mas não é só o Corinthians. Não, por quê? Porque o São Paulo é assim, o Atlético Mineiro é assim, o Corinthians é assim, o Palmeiras já foi assim, o Santos é assim, o Brasil é assim. Vai empurrando pro outro aí, vai segurando essa bucha aí que eu não vou deixar zerado pra você, não. Todos eles querem o poder. Não quer o dinheiro, é o poder que eles querem.
Então, por isso o Corinthians está pagando por toda essa má gestão que já vem de muito tempo. O clube está impossibilitado de poder contratar. Mas aí... me parece que o Osmar Stabile já está conversando com os caras para tentar fazer o acordo em relação ao Memphis, em relação também ao Félix Torres, para tentar fazer um acordo. É isso, Exato. Quesada, por favor? São 33 milhões e 400 mil reais. Quem que foi o louco, o gênio, o desgraçado, o gênio que pagou 32 milhões pelo Félix Torres, cara? Ah, eu não vou falar. É muito louco? Eu não quero tomar processo. Era para pagar, né? Mas quem fez isso estava alcoolizado, né? É coisa de... O cara bebeu um litro de uísque. Ou também viu coisa que não queria ver, né? Porque assim, Neto, desculpa, cara, a gente já sabia... Craque, Neto! Craque, Neto! A gente já sabia que aquele cara, que o Félix Torres não é craque, nem lá no Equador, mas por que ele joga de titular na seleção equatoriana, que vai pra Copa do Mundo, e joga tão bem? E teve um jogo que ele jogou bem de lateral direito. Ele jogou um jogo em 100. Um jogo em 100 eu também joguei na minha vida. Foi o jogo que os caras viram. Exatamente o jogo que os caras viram. Quando eu joguei contra os velhinhos do asilo, um tinha 80, outro tinha 90, eu deitei nos caras, entendeu? Agora, o Corinthians precisa acertar essa coisa do transferban, porque se não acertar o time até o final da temporada, não vai contratar mais ninguém. E sem Memphis numa reta final. Carrídio só ano que vem. Yuri, a gente não sabe como volta. Como comentarista, pra mim, quem faz muito mais falta é o Yuri Alberto, cara. Muito. Mas não tenho dúvida disso. Agora, como ele que vai voltar, né? Qual é a condição dele para voltar? Não, o Yuri Alberto não vai voltar. Ele fez a hernia inguinal. Então, e aí? E aqui, ó, não vai voltar. Só vai voltar daqui 2 meses. Acabou. Qual é a ideia, Paulo do Vale? Em relação ao Corinthians, sem Memphis, sem o Yuri Alberto, seu Carrilho também, que não volta esse ano, e o Garro, que deu uma entrevista, passou meio desapercebido, que ele disse que o joelho dele não tá legal. E aí, Paulo do Vale? E também o Dorival, né? O Dorival, ele é muito protocolar nas coletivas, e ele fugiu um pouco do tom recorrente dele nas entrevistas, né? Mostrando um certo desespero, mostrando que não tem muita saída. Não tem peça, né? Não tem peça. Nada contra o Guinegão e o Kaique, 2 meninos. Não, mas deveriam os dois serem responsáveis para fazer os gols. E o Kaique entrou bem pra caramba no time. Bom, não, o menino também, o meia esquerda, que é bom de bola. Dieguinho, que ele chama? Dieguinho. Dieguinho, bom de bola, Kaique, mas não é o momento deles. Quem tem que jogar é o Memphis, o Garro tem 20 jogos, 1 gol. Imagina eu jogando no Corinthians na década de 90 e eu em 20 jogos não fazer, 5 gols. Tava quebrado. A imprensa tava me massacrando. Hoje, você dá um pauzinho nesses caras, comigo não, né? Assessor que liga, cara que liga aqui, que quer ligar no 4º andar, liga no 3º, liga no 2º, liga pro raio que o parta. Liga pra quem vocês quiserem. Porque é inacreditável o meia esquerda, o Corinthians que joga com 3 volantes, o Garro não fazer 5 gols. Agora, ele não faz porque ele tá com o joelho machucado? Paulo do Vale, Quesada e Souza. E assim, dentro desse cenário do Corinthians agora, o Dorival, ele precisa ser respaldado pela diretoria, porque o elenco é muito curto. Eu sei que o Dorival, muitas vezes, ele pode não ter o perfil de Corinthians, mas com tudo isso que vem acontecendo, o Dorival é o único que pode salvar o Corinthians de alguma forma. Não tenho dúvida disso. Mas, Quesada, eu acho que o Dorival tem que fazer algo diferente. Por que eu joguei tão bem nos 2 jogos contra a equipe do Palmeiras e eu fui superior ao Palmeiras, que não tem mundial, diga-se de passagem, e nunca vai ter? E aí, Quesada? Se tivesse esse comprometimento, o Corinthians brigaria por G4 no Campeonato Brasileiro. Não tenho dúvida disso. E se voltar a jogar como jogou contra o Palmeiras, é o grande favorito para conquistar a Copa do Brasil. Mas é o seguinte, né, Neto? Vamos falar a verdade. Craque, se passar do Atlético Paranaense, tá nas quartas, tá na semifinal. Aí pega Atlético Mineiro ou Cruzeiro que jogam, né, a outra semifinal na outra banda. Vamos lá, pessoal. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão. Se tiver um botãozinho aí de hypar o vídeo no seu celular, coloca para hypar e também ajuda o YouTube a recomendar o conteúdo para mais corintianas, beleza? Cara, o Craque Neto, muita gente fala que ele fala demais, né? Eu acho que, assim, muitas das vezes ele acaba excedendo um pouco, mas a maioria das vezes eu acho ele bem cirúrgico aqui nos comentários do Timão, velho. Ele falando aqui sobre o elenco do Corinthians, sobre a vontade do time, né, em jogar, criticando o Mateuzinho, eu acho bem cirúrgico, mano. O Mateuzinho tem errado porque são erros como esse que vai afundando o clube, velho, erros individuais.
né? Eu não acho que o Corinthians fez um péssimo jogo contra o Bahia, mas foi erros individuais, que é onde não poderia ter acontecido, né? E aí ele desce além aqui e fala mesmo, cara. Eu acho que ele foi certo aqui no posicionamento dele. Falando sobre a luta contra o rebaixamento, o Corinthians no Z4, o Timão não tem time pra isso, tá? É porque vai criando muita pressão, vai aumentando muito a cobrança em cima dos jogadores, cara. Aí assim, a bola fica mais pesada, o campo fica mais parece que você tá jogando na contramão numa subida, né? A perna vai ficando aquela... É difícil, velho. É difícil. Então, né? Eu achei que o Corinthians ia dar uma virada de chave após a vitória aí no derby, né? Pelas oitavas da Copa do Brasil, assim como foi o ano passado, né? Que o Corinthians conseguiu aquela arrancada depois da vitória no derby, mas não foi assim que se repetiu. O fato é que o Corinthians tem 11 jogadores muito bons, e aí estamos sem 3, Carrillo, Memphis e o Yuri Alberto, o que aleja o time, né? Não tem como ficar muito competitivo sem esses 3. Então o Corinthians vai brigar no meio da tabela. É o lugar do Timão, infelizmente. Mais um ano a gente passando por isso. Mas e aí, o que você acha disso tudo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Bora trocar uma ideia, curta o vídeo. Se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Logo eu volto com mais notícias para te atualizar. Valeu!